A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e a todas as irmãs. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Eu vos saúdo, é seu irmão em Cristo, irmão Alain. Irmãos, venho através desse comunicado, desse informativo, para estar falando a respeito da obra de Deus, meus irmãos? Então, meus irmãos, como os irmãos sabem, há uns meses atrás, o pastor desse já tinha falado, a gente já tinha falado de reformar aqui o sumidouro, e umas coisas do banheiro da igreja, Então, meus irmãos, por que não foi feito, ou seja, o pastor desse também parou de pedir ajuda, por quê, Por conta que depois da inauguração da igreja, como os irmãos lembram aí que eu coloquei as fotos, aí um irmão conhecido, um pastor, conhecido aqui, ele disponibilizou o salão para a gente, um outro salão, e ali ele insistiu que a gente fosse para lá, que ele queria ajudar a obra de Deus, Então, por a insistência, meus irmãos, eu acabei até indo, Só que depois o irmão não cumpriu com a palavra dele, porque ele disse que não ia pedir o salão, não ia precisar, que a gente podia ficar lá até o tempo que quisesse. Tirou a gente de um canto, e colocou em outro. Então, por conta disso, a gente parou até de pedir ajuda, a respeito da reforma do banheiro da igreja e do sumidouro. E só que o irmão não cumpriu com a palavra dele, acabou depois pedindo o salão, ele queria que eu unisse, e eu não uni, meus irmãos, no ministério dele, Mas está tudo em paz, Graças a Deus, não temos contenda nem guerra, Está tudo em paz, graças a Deus, Porque a Bíblia diz: seguir a paz com toda a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor, Então, meus irmãos, venho aqui através desse informativo, pedir ajuda aos irmãos, que sempre tem ajudado o canal aí, ajudado ali o pastor Desi, o fundador da IPSED, da Igreja Pentecostal Santificação em Deus, Que os irmãos continuem ajudando, Porque, meus irmãos, o ministério não tem condição de arcar, a sede da igreja, de arcar com as despesas, Porque é muito caro, meus irmãos, é muita coisa, Tijolo, brita, cimento, vem ferro, E por aí vai, E esses materiais de construção, meus irmãos, são muito caros, Então, Deus, sempre tem ajudado os irmãos, sempre tem usado dos irmãos para ajudar a obra de Deus, Porque Deus é o dono do ouro e da prata, então ele usa do seu servo, da sua serva, para ajudar a obra dele, Porque a obra é dele, meus irmãos? A obra não é nossa, Não é do pastor que está à frente, não é do fundador, mas a obra é de Deus, E, como os irmãos sabem, na sede paga o aluguel também, no Jardim Guandu, tem as despesas daqui, então não tem condição da sede arcar, com as despesas, Então, nós somos gratos, os irmãos que sempre têm ajudado, na parte da oração, do jejum e na parte financeira, meus irmãos? E os irmãos estão contribuindo, para o crescimento do reino, da obra de Deus, Porque aqui a gente prega a verdade para a salvação da alma da pessoa. Não é igual muitos aí no YouTube, que nem a igreja tem, nem é fundador de igreja, de ministério, nem é pastor de igreja, e a gente vê a pedição de Pix aí, ninguém sabe para onde é que esse Pix está indo, meus irmãos? Então aquele que tem o chamado para viver da obra, para dirigir uma igreja é diferente, Ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio, e o fundador do ministério também. Mas aqueles que não têm igreja, não tem ovelha para cuidar, para que ele vai querer dízimo? A não ser que esteja passando necessidade, Aí é diferente, ele pode pedir uma oferta. Mas a gente vê que tem muitos aproveitadores aqui nesse YouTube, então tem que vigiar, meus irmãos? Muitos pastores também, igreja mundana, desviando o dízimo. Mas aqui a gente preza, meus irmãos, pela obra de Deus, trabalhando em sinceridade e zelando pela alma, pela salvação dos membros, Então que Deus abençoe a todos os irmãos, Que continuam ajudando espiritualmente e materialmente. Que Deus vai recompensar cada um dos irmãos tremendamente, Porque Deus, Ele é quem sustenta a sua obra, o seu povo, meus irmãos? Então, somos gratos aos irmãos que sempre têm ajudado essa obra.
na sede da igreja e tanto aqui no Ceará, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, né? Então, que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus.